a mais um vídeo do Papo com Mate. Então pega teu chimarrão, te aproxega e vamos conversar. Para o vídeo de hoje, eu tinha pensado em falar sobre a depressão, a minha experiência com a doença, já que nós passamos agora pelo Setembro Amarelo, né? Mês de prevenção ao suicídio. Mas a verdade é que eu lembrei que eu já falei sobre esse assunto aqui no canal, num vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, caso tu ainda não tenha assistido, onde o título desse vídeo é Mulher de Fases. Justamente porque eu considero a depressão uma fase da minha vida, um ciclo onde foi determinante para a pessoa que eu sou hoje. Eu acredito que antes da depressão, dessa última crise de depressão, eu era de um jeito e hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Não me considero mais uma pessoa depressiva, mas sim alguém que lida com a depressão, né? Eu ainda tomo a minha medicação, tenho os meus cuidados, mas não me considero mais depressiva. Eu já tinha tido 2 outros quadros de depressão antes, diagnosticada, onde eu fiz terapia, me tratei e depois ganhei alta. E mesmo assim, eu tive o terceiro quadro, que foi esse onde eu contei no último vídeo, que é o que eu considero mais grave, porque foi onde eu tive um risco de tirar minha própria vida. Então, a partir disso, eu tomei algumas decisões para que isso não viesse mais a acontecer, porque eu queria mudar de uma vez por todas essa situação na minha vida, né? E aí, veio uma busca de muitas mudanças em diversos fatores e uma busca de um crescimento pessoal e espiritual também dentro da minha realidade, onde alguns pontos foram chaves para esse processo. E então, o tema do assunto de hoje faz parte desse processo. Como tu já viu aí no título, nós vamos falar sobre perdão. O perdão é algo que geralmente ninguém tem facilidade em lidar, assim como eu não tinha. Eu não sei se é algo da nossa natureza humana ou a gente cresce aprendendo que o perdão, né, não é muito comum. Parece que a gente aprende que é mais normal guardar o rancor e a mágoa pela situação que a gente passa do que perdoar e seguir em frente, né? Mas eu tô aqui hoje para te encorajar a pensar e refletir um pouquinho mais sobre essa questão, porque ela foi determinante para minha mudança dentro do meu crescimento pessoal e eu acredito que também seria para ti. A primeira coisa que eu tenho para te falar sobre o perdão é que ele é libertador. O perdão, a gente normalmente tem o pensamento de, como eu vou perdoar essa pessoa, né, que me fez tal coisa, independente de qual seja a situação, qual é a realidade de cada um, né, eu não sei qual é a tua história, mas eu pensava assim, né, como que eu vou passar por cima disso? Enfim. Mas a verdade é que o perdão não é para o outro, e sim para nós mesmos. E a gente, quando se liberta do perdão, eu particularmente não me agrado em pensar em viver com rancor dentro do meu coração, com amargura, porque a gente não percebe, mas isso acaba nos criando feridas que não são cicatrizadas e então elas passam a ferir outras pessoas com outras situações que a gente acha que não tem a ver com aquilo que a gente está guardando no nosso coração, mas a verdade é que acaba sendo tudo um círculo vicioso. Então, a partir do momento que tu começa a te libertar, mesmo que a outra pessoa não mereça ou não queira, às vezes a outra pessoa nem tá interessada em receber o teu perdão, ela nem se deu por conta o quão errado ela foi, ou enfim, são vários fatores. Mas pra ti, a partir do momento que tu chega nessa conclusão, é importante. Então, mesmo que a outra pessoa não queira receber o teu perdão, não é para ela que tu vai fazer, e sim para ti mesmo. Então, a partir do momento que tu decide, que é o segundo ponto, e que eu tenho para te dizer, que o perdão ele é uma decisão. Comigo foi dessa maneira, e então eu vou contar um pouquinho mais sobre essa experiência para que fique claro como funcionou para mim e que talvez possa vir funcionar para ti também, tá?
caso, a pessoa pela qual eu precisava perdoar era o pai do meu filho. Eu já falei sobre isso aqui no canal. A gente tinha tido um relacionamento muito instável, muito recente, quando eu engravidei do Otávio, né? E a descoberta da gravidez, que não foi planejada, ocorreu juntamente com uma série de fatores particulares da vida dele, né? Uma realidade que ele estava passando e que estava fazendo mal para ele e que acabou me atingindo. Então, começou a acontecer muitas coisas e eu comecei a criar feridas e por tal motivo chegou num ponto onde a gente acabou não se falando mais, enfim, ficou aquela situação triste e de até mesmo raiva e revolta, enfim. E aí quando eu comecei nesse processo, né, depois da depressão, foi como eu diria assim, um conjunto de coisas que eu fiz para sair dessa situação, né, de depressão, que foi procurar ajuda médica, né, eu tomei medicação, eu tomo ainda minha medicação, eu fiz terapia, e para mim foi totalmente determinante, transformador, a minha reconciliação e reaproximação com a fé. Essa é a minha realidade, né, porque eu sou cristã, mas talvez não seja a tua. Só que independente disso, eu te encorajo a pensar sobre o perdão. Para mim, foi muito mais fácil encarar esse caminho por um caminho mais religioso, assim, uma coisa mais de fé mesmo, que é o sobrenatural de Deus. Então, eu não sei se eu não tivesse esse elo, eu teria conseguido chegar no ponto de perdoar, mas a verdade é que um dia eu estava assistindo um testemunho da Joyce Meyer, ou Meyer, eu não tenho muita certeza como se pronuncia o nome dela, e que mesmo que tu não seja cristão, eu te convido a assistir, assim, te encorajo a assistir, porque é realmente uma lição de vida, sabe? Ela foi abusada durante muitos anos pelo seu próprio pai, e isso causou uma série de situações, enfim, e traumas, obviamente, e ela conseguiu passar por cima disso e perdoá-lo. E aí, quando eu assisti ela contando a história, eu fiquei pensando assim, como essa mulher pôde perdoar uma coisa dessas e eu não vou conseguir perdoar a minha situação, que é muito menor do que isso. E aí eu pensei, não, eu não aceito viver com esse rancor dentro de mim por algo tão menor, tão pequeno. Que é outra coisa que eu quero te dizer assim, a gente não pode comparar, eu estou comparando, mas é para usar um exemplo, mas a tua dor nunca vai ser maior ou menor do que a do outro, porque ela é tua, né? A outra pessoa pode ter sofrido uma coisa muito maior, mas tu não passou por aquilo dali, tu sentiu a tua dor. E mesmo que para os outros olhos seja algo pequeno, se para ti fez mal, então é o que importa. Mas independente do tamanho da dor e da circunstância e né? É importante tu te livrar disso, independente do que seja. Como eu já disse antes, cada um tem a sua realidade, eu não sei qual é a tua história. Eu tô aqui apenas contando a minha, para que talvez eu possa ser uma Joyce Meyer na tua vida. É meio demais querer falar isso, mas é só um exemplo mesmo. Porque quando eu assisti ela falar, aquilo ligou uma chave dentro de mim. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a pensar assim, vai ser um processo. Lógico que o terceiro ponto que eu quero te dizer sobre o perdão é que ele não é fácil, obviamente. Mas é um mal necessário, como se diz, né? A gente passar por cima disso. E aí, aconteceu que a partir do momento que eu vi aquilo ali, pensei, tá, em algum momento, né, eu não sabia quando isso ia acontecer, eu vou sim me libertar dessa questão. Só que daí, parece que todos os lugares que eu olhava, todas as coisas que eu fazia, eu falava sobre perdão. Se eu ia num culto, a palavra era sobre perdão. Se eu lia um livro, falava sobre perdão. Se eu assistia um filme, era sobre perdão. Parece que até o anúncio do Instagram era sobre perdão. E aí aquilo começou a me deixar inquieta, assim, né, incomodada. Que dentro da realidade cristã a gente chama de Espírito Santo, né, agindo dentro de nós. Que para ti pode ser considerado como uma consciência também, venha ter esse mesmo caminho, assim.
E aí, claro, né, naturalmente eu comecei a falar assim, não, só um pouquinho, ainda não é a hora, não. É uma lutinha interna, assim, não, agora não é eu, não é pra mim. Só que isso começou a ficar mais frequente, e aí eu entendi que sim, que era pra mim, né, era algo maior, me dizendo que aquele era o momento de eu encarar essa questão de perdoar. E aí chegou o momento onde eu tive esse encontro com o pai do meu filho, ele não morava mais aqui em Camaquã, ele não mora. E aí eu encontrei a mãe dele, e aí a gente se falou, e ela falou que ele viria e eu decidi ter essa conversa. Essa conversa seria numa sexta-feira, foi numa sexta-feira. E essa semana, até a sexta-feira, foi a semana assim mais difícil, eu diria, da minha vida. E o dia em si também. Foi um dia completamente pesado. Eu tava me sentindo muito sozinha, porque a maioria das pessoas, para não dizer todas as pessoas ao meu redor, claro, não estavam entendendo a minha atitude naquele momento. E eu tava com aquele medo, aquele receio de estar fazendo a coisa certa, enfim. Mas eu decidi ouvir essa voz que falava dentro de mim e fui. E nesse dia eu tive uma experiência com Deus, mas isso é para um outro vídeo, sobre uma outra questão. E foi muito transformador, assim. E aí eu fui para essa conversa achando que seria um começo, né? Que seria o primeiro passo nesse caminho. Mas a verdade é que foi muito mais fácil do que eu imaginei que seria. Daí eu fui lá, falei tudo que eu sentia, fui completamente sincera, abri meu coração, né? Falei por que eu estava lá. E aí ele falou algumas coisas pra mim também. E aí eu saí de lá, parecia que eu tinha tirado 20 quilos das minhas costas, assim, eu tinha tirado um peso gigante. Eu saí me sentindo mais leve com aquela questão toda, sabe? E foi muito mais fácil do que eu imaginava. Claro que nem sempre vai ser assim, né? Pra cada um é de uma maneira. Mas eu achei que seria um início e, na verdade, aquele processo, aquela história, aquele ciclo se encerrou ali naquele momento. Antes, quando eu pensava sobre toda a situação que tinha acontecido, era muito ruim para mim, me fazia mal quando eu pensava ou falava a respeito da situação. Se eu via alguma coisa que me remetia àquela história, eu ficava incomodada. E agora, quando eu falo a respeito disso, eu não tenho mais esse sentimento negativo. Eu consigo ver de outra maneira. Eu acredito que tudo que acontece na vida da gente existe um propósito, existe um porquê. Mesmo que a gente não entenda no momento, naquela época, eu obviamente não entendi isso, não via isso, mas hoje eu vejo. Então, claro que as dores vão acontecer, que a gente vai ficar triste, e é totalmente normal e necessário passar pelos momentos de tristeza e nos nossos lutos particulares, mas eles são necessários para nos fazer ser quem nós vamos ser. Quem eu sou hoje, eu certamente não seria se eu não tivesse passado por todas as minhas dores. E aí, a partir do momento que eu perdoei, muitas outras coisas começaram a acontecer na minha vida, eu consegui ter muitas outras experiências, tanto falando de um lado mais espiritual, que é o que eu acredito, como eu já disse antes, mas uma questão natural mesmo, assim, diária, qualquer coisa eu conseguia já ver de outra maneira, situações relacionadas a isso. Então, hoje eu entendo. E claro que a gente não esquece, ninguém esquece as coisas que acontecem na sua vida, mas a gente consegue lembrar sem doer. E isso é muito libertador. E é muito gratificante. E é muito engraçado eu falar isso. E eu jamais imaginaria que eu conseguiria me libertar disso, assim, e falar numa boa. E em alguns momentos até fazer piada das situações. Então, eu desejo isso para as pessoas. Eu desejo que todo mundo tenha essa liberdade de não viver amargurado, porque, como eu já falei antes, isso acaba refletindo em outras áreas da nossa vida e nos deixando cada vez mais acinzentados. E eu acho que a gente precisa viver um mundo de cor. Então, por isso eu tô aqui hoje, para te encorajar. Eu espero que ter compartilhado a minha história faça alguma diferença dentro da tua realidade. O propósito do canal é justamente esse, falar, bater um papo com o Max sobre todos os assuntos e de alguma maneira, se alguma pessoa
uma única pessoa olhar o vídeo e achar que aquilo foi importante para ela, para mim vai ser importante. Então, se tu é essa pessoa, me conta aqui nos comentários ou no particular, caso tu não queira te expor. Eu também fico à disposição para conversar mais sobre esse assunto, sobre o perdão e como foi, né, outras dúvidas que tu tiver. Então, me segue lá no Instagram, né, se tu quiser conversar no particular comigo, é @maribit. Eu fico à tua disposição. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.